Bem-vindo ao Bed Barbária. Eu vou falar com vocês sobre É Difícil Ser Deus, do Arca de Boris Strugatsky. Bom, esse livro foi escrito em 1964, em meio à Guerra Fria, durante a União Soviética, né, a existência da União Soviética, e esses dois irmãos, que são conhecidos, né, por escreverem ficção científica, criam então uma distopia que não é censurada. E por que essa distopia não é censurada durante esse governo? Acontece que o pulo do gato dos irmãos Strugatsky foram dois. O primeiro é que eles criticam muito o fascismo. E o fascismo era o inimigo comum da URSS. Então, eles fazem ali uma amizadezinha por um lado. Por outro lado, eles defendem os valores que a União Soviética se baseou para fazer a revolução. Então, censurar esse livro basicamente seria dizer que a revolução não deu certo, porque eles não teriam atingido esses ideais que foram colocados. Nesse sentido, eu acredito que os irmãos Strugatsky fossem, de certa forma, entusiastas do governo comunista, só não da forma como ele vinha sendo colocado na União Soviética. Aqui nessa história, a gente vai conhecer o Dom Rumata. O Dom Rumata, na verdade, se chama Anton. Ele é um terráqueo que é um historiador. E os historiadores fazem o quê? Eles visitam outros países e documentam as vidas ali. E eles fazem algumas, digamos assim, eles fazem intromissões pontuais. Então, algumas coisas são muito importantes para que aquele desenvolvimento do país aconteça da forma como deve acontecer. Por mais que eles pudessem colonizar e implementar as coisas ali, eles entendem que essa não é a forma como deve ser feita. Porque esse tipo de intromissão de uma colônia ou de algo assim, ainda que tenha uma boa intenção, ela mexe com esse curso de uma forma muito artificial. E aí a questão é que a decorrência do que vem ali acaba não dando muito certo, porque é preciso que o povo esteja em conformidade com essas mudanças sociais, né? Basicamente é isso. Claro que o nosso protagonista vai sofrer muito por não poder mudar o mundo que ele vê. Toda essa ambientação do país que ele vai, Arcanar, é medieval. Então eles têm as tavernas, eles são pessoas que não tomam banho com frequência, mas principalmente são pessoas que bebem muito, pessoas muito violentas e pessoas que perseguem os letrados, os estudiosos e os artistas, né? Esse livro tem um capítulo belíssimo, que é o sexto, acho que é o capítulo que todo mundo marca quando chega nele. Como parceira da Rádio Londres lá no grupo, a gente fala muito das leituras, né? E todo mundo chegava nesse capítulo e falava, meu, é maravilhoso, sabe? Esse capítulo é incrível. E tem uma parte que ele diz assim, foi a parte que eu marquei na página 142. É possível perseguir os letrados, proibir os estudos e as ciências, destruir as artes, porém cedo ou tarde terão de se arrepender e, com os dentes rangendo de raiva, liberar o caminho para tudo, que é tão odiado pelos estúpidos e ignorantes ávidos do poder. Nada que a gente não possa aplicar ao Brasil 2020, não é mesmo? Ou qualquer outro governo autoritário. Faz parte da sanha autoritarista repreender todo tipo de pensamento divergente, porque é essa criatividade que destrói esses grandes governos. É essa arte, são os estudos, sabe? São coisas que têm um poder por si próprio. Não é à toa que a gente luta por educação. Já dizia Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, mas tampouco o mundo se muda sem educação. E nesse livro, a gente vai ter os conflitos do Rumata, porque ele tem o ímpeto de ajudar, mas ele não consegue fazer isso sem transgredir as regras que foram colocadas pelos historiadores. E ele, racionalmente, sabe que todas essas regras têm uma razão de ser. Então ele tá num conflito intelectual e emocional, né? E é muito legal porque várias vezes aqui ele questiona a própria humanidade, né? Ele fala, eu era tão altruísta e agora eu vejo isso acontecendo e eu quero bater num cara desse. E é uma coisa que a gente se pensa muitas vezes, né? Às vezes a gente é agressivo e fala, eu condeno tanto a agressividade, eu condeno tanto a violência, por que eu tenho esse ímpeto agressivo, né? Será que o que eu tô fazendo de errado? E é isso que o Rumata vai passar durante esse livro.
Como toda ficção científica, no começo a gente tem uma dificuldadezinha de pegar nomes, de entender os universos, mas ele se desenrola muito bem. Acho que a partir do segundo, terceiro capítulo eu tava lendo super rapidinho, é uma leitura muito divertida. Tem briga de bar, tem discussão política, tem briga de porrada, tem aquelas discussões, sabe, entre vilão e mocinho. É bem divertido de ler. A minha única crítica a esse livro é que existe um prólogo e um epílogo. E esses prólogos e epílogos são os únicos momentos em que a gente tem o Rumata como Anton conversando com outros terráqueos, né? E aí, especialmente ali, um grupo de amigos, que é o Pasha e a Anka. E no epílogo, se eu não me engano, é o Pasha que precisa explicar uma metáfora que acontece no prólogo. Eu não tinha sacado a metáfora, não tinha. Porque a metáfora é uma metáfora que ele fala sobre um caminho que não pode ser percorrido de duas formas. Eu não tinha sacado essa metáfora, mas ela é muito bem feita. Só que o fato de ser necessário explicar essa metáfora no final, pra mim estraga ela completamente. Eu acho que poderia ter ficado sem isso. Mas acho que é a única crítica que eu tenho a fazer. É um livro gostoso, é um livro crítico, é um livro divertido. E é um livro que nos permite refletir sobre a natureza humana, sobre a natureza social do ser humano. Existe uma personagem aqui, a Kira, que é a personagem que traz a esperança, que nos mostra que até em lixões nascem flores, né? E eu acho que o Rumata vê isso nela e é por isso que ele se apaixona por ela. Isso não é um spoiler, isso é nem um pouco central no livro. Então é um livro muito massa, não à toa a gente tem blurbs da Ursula K. Le Guin, que era declaradamente muito fã dos irmãos Strugatsky. Inclusive, eu conversei com a Erika, da Erika Lendo, lá no Instagram, e ela comentou comigo uma coisa que quando ela falou, eu concordei com ela. Eu leria facilmente mais 100 páginas desse livro, ele só tem 220. Se ele fosse mais longo, eu adoraria entender mais aspectos desse universo que os irmãos Strugatsky nos trazem. Bom, é isso. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Se gostaram da resenha do canal, se inscrevam clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui. Esse livro aqui da Rádio Londres foi mandado no kitzinho de março e eu fiz um unboxing. Se vocês tiverem interesse em ver, eu vou deixar nos cards também. É isso, um beijo e até a próxima.